Na aula passada, nós falamos a respeito da família segundo os modelos cristãos. Segundo o modelo cristão. E vimos que uma das características do casamento, da família, é que ela é formada pelo casamento. Nós vimos na aula passada que quando Deus criou a família, o princípio bíblico, que é o nosso textual de hoje, e nós vamos ficar praticamente nesse versículo hoje. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, o casamento, ele é a base da família. Assim Deus estabeleceu. Nós já dissemos na aula passada que a família é uma criação de Deus. A família é uma criação de Deus. Então, primeiro, hoje separa. Só isso. E Deus, ao criar a família, criou o casamento. Quando ele viu que não era bom que o homem estivesse só, ele formou do homem a mulher. E depois, quando Adão acordou, ele viu a mulher. E Adão disse: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Nós acabamos de ler a leitura bíblica em classe. Então, a forma pela qual Deus estabeleceu a criação da família é através do casamento. É a única forma, o único modo pelo qual se constitui legitimamente uma família. Até a Constituição de 1988, aqui no Brasil, o direito de família estava em consonância com a palavra de Deus, em muitos aspectos, e se dizia na Constituição que o casamento a família legítima se constituía pelo casamento. A ideia da legitimidade da família. Hoje, no nosso direito, não existe mais a figura da família legítima, foi extinta essa figura. Não existe na lei dos homens, na lei de Deus continua. Uma família legítima, uma família autêntica, começa pelo casamento. Então, todo e qualquer arranjo familiar que se fizer por aí, que não é formado pelo casamento, não é uma família segundo os moldes bíblicos. Não é uma família de acordo com a palavra de Deus. Então, se nós tivermos, como existem aí, supostas famílias formadas da chamada união estável, que é o nome bonitinho, chama-se união estável no direito, né? Mas o povo fala os amaziados, amaziamento, amancebamento, juntar os trapos, essas coisas todas que existem por aí são formas ilegítimas de casamento. Por quê? De família. Porque não são constituídas pelo casamento. O que é o casamento? É o máximo compromisso entre um homem e uma mulher. Nós já falamos isso semana passada, mas repetimos aqui, que até mesmo no direito brasileiro se reconhece que o máximo compromisso entre um homem e uma mulher é o casamento. A própria Constituição, ao reconhecer efeitos da chamada união estável, ele estabelece o seguinte, artigo 226 da Constituição, parágrafo 3º, para efeitos de proteção do Estado, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre um homem e uma mulher, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. É isso que está escrito na Constituição do Brasil. Então, a Constituição do Brasil, primeiro, diz que a união estável só é reconhecida para fins de proteção. Mais nada. Primeiro ponto. É só para proteger os direitos daquelas pessoas envolvidas. Em segundo lugar, diz que não chama de família, chama de entidade familiar.
uma diferença. E segundo, diz que a lei deve facilitar a conversão em casamento. Ou seja, a própria Constituição brasileira reconhece que o casamento é algo mais do que a união estável. Então, isso mostra que a própria Constituição brasileira, mesmo com todo esse modernismo, com todas essas coisas, ele continua dizendo que o casamento é o máximo compromisso entre um homem e uma mulher. Então, o casamento é a única forma. Quando a Bíblia fala assim, apegar-se-á a sua mulher, e no original hebraico essa palavra denota um comprometimento, uma proteção, uma forma de entrelaçamento firme, constante. Isso indica que a lei de Deus, o próprio Deus, exige que o homem e a mulher, para formar família, assumam um compromisso firme, o máximo compromisso possível entre um homem e uma mulher. Uma outra demonstração de que casamento é esse máximo compromisso é o que nós temos na própria Bíblia, usando o casamento como um símbolo, um sinal do relacionamento de Deus com Israel, do relacionamento de Cristo com a igreja. É o que nós vemos ali em Oséias. Vou pedir para que o irmão Clóvis Machado leia para nós. O irmão Clóvis também estava lá na convenção, lá correndo para cima e para baixo, né? Oséias, capítulo 2, versículo 16. Irmão Clóvis. Naquele dia, diz o Senhor, me chamarás meu marido, não me chamarás mais meu mestre. Isso, legal. Então aqui, quando o profeta Oséias está profetizando o futuro de Israel, dizendo que Israel assumiria um compromisso de fidelidade a Deus, porque quando Oséias, os irmãos se lembram, nós estudamos no último trimestre do ano passado, Oséias fala de um período em que Deus está chamando o povo a juízo, está dizendo que o povo de Israel estava infiel. Aí Deus disse que quando eles se convertessem, quando eles fossem fiéis, ele seria chamado por Israel de meu marido. Ou seja, o relacionamento do casamento exige comprometimento e fidelidade. O casamento, ele é um símbolo da união de Deus com Israel convertido. O que mostra que o casamento é algo extremamente sério e comprometedor. Exige comprometimento, exige um compromisso. E por fim, nós vemos lá em Efésios, capítulo 6, vou pedir para que o irmão João leia para nós. Efésios, capítulo 5, versículos 31 e 32. Efésios 5, 31 e 31. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então aqui, o próprio apóstolo Paulo repete as palavras de Gênesis 2 e 24 e aplica como símbolo da união de Cristo e da igreja. Então o casamento, ele é algo extremo, é um sinal, uma aliança é um sinal da união, da comunhão de Cristo com a igreja. Por isso nós percebemos o trabalho do inimigo para que ninguém saiba mais o que é casamento. Hoje o país mais
poderoso do mundo, formado com bases bíblicas e cristãs. Nos Estados Unidos da América, a Suprema Corte Americana está discutindo o que é casamento. Está discutindo se o casamento pode ser feito entre um homem, uma mulher, 2 homens ou 2 mulheres. Eles estão analisando a questão do casamento gay, né, o chamado casamento gay, quer dizer, um país como os Estados Unidos, forjado na palavra de Deus, chegou a esse ponto de degradação, né, discutindo o que é casamento. Irmão Jorge aqui, vai falar aqui. Hoje só está com um microfone? Tem 2, o outro está aí. Nené, tá vendo? Tirar um pouco a barriguinha. Tem que tirar um pouco a barriga, vai dar no menino. Aqui não dá tempo, não dá tempo. Veja o seguinte, eu estava numa congregação já faz uns 15 anos para mais, e levantou um irmão, obreiro agora, ele disse, olha, eu era bicha. Pelos advogados, como é que é? Pelos especializados na matéria, psicólogos, eram realmente, foi na oração e Jesus curou ele e disse, aquilo era o diabo. Ele deu testemunha público de umas 300 pessoas estavam. Deu testemunha a todos. Jesus me libertou, porque aquilo era coisa do diabo mesmo. Então, esse problema de sexos, não se sabe qual, é coisa do maligno mesmo. Não é que nasceu assim, é coisa do diabo mesmo. O diabo se infiltrou e está fazendo isso. E nós crentes estamos entrando, porque muita gente crente, evangélica mesmo, já está admitindo isso daqui. Perceberam onde estamos chegando? No fim do mundo. É o fim do mundo. Então, o casamento a gente percebe, quando Deus institui como máximo compromisso para formar uma família, como eu disse para os irmãos, que a família, semana passada eu disse, a família é um ambiente adequado e propício para a bênção de Deus e para o encontro de Deus com o homem. O casamento fundando a família é o símbolo, é o sinal da união, da comunhão que existe entre Deus e os homens. É por isso que o diabo procura confundir o que é casamento. Porque quando nós vemos um casamento de acordo com a palavra de Deus, nós enxergamos e entendemos o que é a comunhão entre Deus e os homens. Deus estabeleceu o que é o casamento. Nós vimos aqui em Gênesis 2:24. Mas eu fiz questão de mostrar no nosso estudo a definição de casamento de um jurista romano. Os irmãos sabem que o direito não nasceu em Roma, porque Roma não é a civilização mais antiga do mundo, mas Roma nos deixou como legado, como herança para todo mundo, o desenvolvimento do direito. Então, o direito em Roma, ele alcançou o máximo esplendor. E hoje, 90% do que nós temos do direito, da ciência do direito, foi forjado em Roma. E a definição mais clássica de casamento que nós encontramos no direito é uma definição de um jurista romano chamado Modestino, Hélios Florianos Herênios Modestinos, que dizia o seguinte: o casamento é a união do homem e da mulher, que se associam para toda a vida, a comunhão do direito divino e do direito humano. Modestino não era cristão, Modestino era pagão. Quando ele escreveu esta definição, nos anos 200 da nossa era, Roma ainda não sequer aceitava, perseguia os cristãos. Mas Modestino trouxe essa definição de casamento, para mostrar para todos nós que a humanidade sabe muito bem o que é casamento. Que ele dizia: casamento é a união do homem e da mulher, que se associam para toda a vida, a comunhão do direito divino e humano. É exatamente essa definição que está lá em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher,
e serão ambos uma carne. O casamento assim, descrito, ele mostra, e eu gosto dessa definição de nordestino, é que ele mostra que existe uma dimensão material, mas existe também uma dimensão espiritual. E é essa dimensão espiritual que eu gostaria de falar com os irmãos, em primeiro lugar, a respeito do casamento. Vamos abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Vamos ler dos versículos 9 até o 12. E eu vou pedir para que... Vamos pedir para que o irmão Nenê leve lá o irmão Silvio aqui, para ele ler para a gente. Silvio aqui. Não, Silvio. Esse não aparece, só seja Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 12. É difícil achar Eclesiastes aí? É inteligente, é Apocalipse. 4, 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém. Obrigado. Então, os irmãos, vejam que quando Salomão fala da companhia, e nós lembramos que Deus criou a família para impedir a solidão. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, quando aqui Salomão fala da companhia, e a maior companhia, a maior comunhão é o casamento, ele diz, olha, é melhor ser 2 do que um. Se um cair, o outro levanta. Se estiver sozinho, não tem quem o levante. Se os 2 dormirem juntos, um se aquentará. Se um estiver sozinho, não tem como se aquentar. E quem é casado sabe muito bem quando viaja o cônjuge no inverno, é uma coisa terrível, não é? É aquele famoso cobertor de orelha. E se os dois estiverem juntos, os dois podem resistir melhor ao ataque de alguém. Então até aí Salomão está falando de 2, é melhor 2 do que 1. Mas ele termina o ponto depois dizendo, daqui a pouco, ele termina dizendo assim, o cordão de 3 dobras. Parece que há um equívoco aqui. Ele está falando que é melhor ser 2 do que 1. Se um estiver sozinho não levanta, se cai. Se um estiver sozinho não se esquenta. Se um estiver sozinho não resiste. E ele fala do cordão de 3 dobras. Por que 3? Tinha que ser 2, né? Parece que Salomão aqui deu uma escorregada. Não. É porque o casamento tem uma dimensão humana. São os 2. A união dos 2. A comunhão dos 2. Mas tem também uma dimensão espiritual. Os 2 sendo uma carne, relacionando-se com Deus. Por isso que é o cordão de 3 dobras. O casamento tem um lado sagrado. O casamento é algo instituído por Deus. O casamento é uma comunhão de Deus com o casal. O casamento é algo que Deus quer para não só sinalizar a sua união com os homens,
mas também para que os homens possam desfrutar dessa comunhão que Ele mesmo tem, porque nós temos um único Deus, mas três pessoas. Essa mesma unidade na pluralidade que existe na divindade é reproduzida no casamento. Há uma unidade de carne, com uma pluralidade de almas e espíritos. Mas há a bênção de Deus e a participação divina. Esse é o lado sagrado do casamento. O casamento não é um simples contrato. Hoje o casamento é tratado como um simples contrato entre duas pessoas, que pode ser desfeito a qualquer momento. Não. O casamento é algo mais do que um contrato. É uma instituição. Por quê? Porque tem um lado divino, tem um lado sagrado, tem um lado espiritual. Porque nós nos casamos, damos testemunho do que é a união com o homem. Nós damos um testemunho do que é estar no lugar adequado e propício para a bênção divina. Porque nós nos comprometemos em sinalizar o amor, a fidelidade e a eternidade divina. Existe um ato sagrado no casamento. É por isso que o profeta Malaquias, e depois que a gente lê Malaquias, eu dou a palavra ao Naaman. Malaquias, capítulo 2. Vamos pedir para que nosso irmão Getanovo leia para nós. Malaquias, capítulo 2, versículos 13 e 14. Malaquias 2, 13 e 14. Irmão Getanovo, que foi nossa companhia lá em Brasília. Estamos sentados lado a lado. Deu uma surra no outro lado. Irmão Getanovo, leia aqui da minha Bíblia. Isso. 2, 13 e 14. 2, 13 e 14. Leemos então. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrima, com choro e com gemidos, de sorte que Ele não olha mais para a oferta, nem atentará com prazer da vossa mão. Amém. Não, 14 está aí. Ao 14. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual... Peraí, que está dobrado. Com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Obrigado. Então, os irmãos vejam aqui que quando nos dias de Malaquias, os sacerdotes, eles estavam divorciando a 3x2, aí, não é? Trocando a mulher de 40 por uma de 20, não é? O que é? Porque é o que vai entender aqui, porque fala que você precisava com a mulher da tua mocidade. O sacerdote já não era novo, lá, a tua mulher vai trocar com uma novinha, não é? Então, ali o que está escrito, Deus foi testemunha, Deus disse, eu fui testemunha da aliança que você fez. E é por isso que tudo que você oferece para mim no seu sacrifício, vem com choros, com gemidos e as lágrimas da mulher que foi abandonada. Porque eu fui testemunha, eu sou participante dessa aliança que você fez. Não era um simples contrato que podia ser desfeito. Era uma aliança que tinha uma participação divina. Deus é testemunha do casamento. E é por isso, irmãos, que nós vamos estudar numa próxima lição. Mas o casamento é algo tão sério, tão sagrado, que a Bíblia diz que ele deve ser venerado. É a única vez na Bíblia que se manda venerar alguma coisa. Hebreus capítulo 3, versículo 4. Mas antes, Naaman, com a palavra. Professor Caramburu, essa questão de casamento, né?
a gente tem visto aí que o pessoal está brincando de casar e descasar, né? Virou uma brincadeira de representar, né? Então o que acontece? O homem e a mulher, o casamento é um projeto de Deus. Um vai viver em função do outro. Quem casa tem que sair de si, tem que saber ceder, pedir perdão e dar perdão, senão não anda o casamento. E a gente vê que uma vez um grande cientista fez um estudo sobre as aves dos céus. Como é que elas migravam de um país para outro, atravessavam até continente? Porque elas iam em bando. Em bando você vence. Sozinho é mais difícil, tudo se complica. As aves, estudando o comportamento, elas voavam em forma de V, de maneira que as que estavam na frente batiam as asas com mais velocidade para que a que vinha atrás pudesse descansar um pouco e bater as asas com menos velocidade, e ia revezando. E as aves são guiadas pelas estrelas dos céus, elas se orientam pelas estrelas. Então o que acontece? O ser humano, se ele for fazer um projeto sozinho, é difícil de vencer, mas se ele fazer em grupo, em comunidade, fica mais fácil. Então as aves, o cientista tirou uma grande lição. As aves tem hora que a gente tem que ir na frente para que o outro descanse atrás. E assim chega no destino final. Quando o ser humano vai casar com uma mulher, principalmente na igreja, antes de tudo eles são irmãos em Cristo. O casamento é eterno. No céu não vai existir casamento, mas vai ser uma continuação da amizade que ele começou aqui, uma amizade eterna lá no céu. E os filhos que ele deixou na terra vai ser uma testemunha daquele grande amor que deu certo. E o casamento é um projeto de Deus, e eu também vou casar em nome de Jesus. Ah, eu ia falar isso! Eu ia falar isso! Ele já sabe tudo do casamento! Só falta a noiva! Era isso que eu ia falar! No Rio também, Elias, você tá na mesma! Elias, no Rio você tá na mesma! Eu queria ter um filho assim. Não, a verdade é a seguinte, irmãos. O casamento tem esse lado sagrado. Ele é uma instituição divina. Por isso, nossa verdade prática diz: é algo instituído por Deus. É algo mais do que a simples vontade das partes. É algo mais do que um contrato. Ele é uma instituição. Esse lado sagrado nós não podemos esquecer. Em Hebreus 13:4 diz isto. Vamos pedir para que nosso irmão Israel aqui, Jardim Grimaldi, leia para nós. Oh, glória a O Deus. microfone está comendo. 13:4. Hebreus 13:4. Leamos, irmãos. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Amém. Então, mais uma prova do caráter sagrado do casamento é esse versículo, que nos mostra o quê? Que o matrimônio deve ser venerado. Venerado é o que o católico faz com os santos. Se você pegar qualquer católico, aí Alexandre foi católico, não tem que saber muito bem disso. Né? Se pegar algum católico e dizer que ele está adorando demais, ele diz: não, eu só adoro a Deus. Eu estou venerando os santos. E olha o que eles fazem para venerar. Faz promessa, cumpre promessa, leva a procissão, sobe, acende vela, sobe até a escada, não é? De joelho. E tudo isso que eles dizem é venerar. A gente faz isso no casamento? Pense bem. Você trata o casamento como um católico trata os santos e as imagens? Nós temos que ter o mesmo comportamento. E se isso é venerar, como eles chamam, nós temos que fazer isso. Mas você às vezes deixa o casamento seu para o segundo plano. Tem tanta coisa por aí. Faz e não liga para o casamento, não liga para a mulher, não liga para o marido, não dá respeito à sua família, não dá consideração à sua família. A Bíblia diz que todos nós devemos venerar o matrimônio. Pois não, pastor? O nosso diácono Ivanildo, hoje ele disse para mim, inclusive também o presbítero Edson, pastor, ele mandou lhe falar que não estaria aqui porque é ceia lá no nosso sede lá em Suzano.
E o diácono Ivanildo falou, irmão Manuel, faz tanto tempo que eu não saio com a minha família, e a esposa e o filho, o Isaac, menino bom. Ele disse, eu preciso hoje sair com a minha esposa e o meu filho. Nós vamos fazer uma visita, almoçar junto, jantar junto. Hoje eu tirei um dia para a minha família. Digo, vá em paz. Mas é isso mesmo, tem que ser. Irmão gerador, microfonista, irmão gerador aqui. Não, mas já chegou lá. Esse é o menino. Completando o que o irmão falou sobre as aves migratórias, elas não só fazem esse transporte tão longo, e muitas vezes, quando eles estão prestes a chegar no lugar de destino, antes disso elas dão uma parada e ali procuram descansar e se alimentar para prosseguir a viagem. E chegando no lugar determinado, lá elas têm uma outra aves da mesma família que ela constituiu naquele lugar, e elas vão ao encontro e tornam a encontrar-se. Como a tartaruga também, ela sai de um outro país, e muitas delas vêm para Fernando Noronha, a ilha de Fernando Noronha, porque ali as águas são quentes. Ali é realmente um celeiro de peixes e de tartaruga e de outros animais, onde eles se reproduzem. Eles vêm de longe e depois eles voltam para a terra de origem, mas no outro ano eles tornam a voltar para encontrar aquela família que eles deixaram e produziram naquele lugar. São animais, são peixes, né? São tartarugas. Não são animais racionais, são irracionais, mas são inteligentes, porque foi Deus quem deu a sabedoria. Amém. Pastor. Aqui, Alexandre. Não é comigo, não. É técnica. Técnica, bom. Então vai lá. O microfonista está dúvida. Pastor, ainda concordando com o irmão Armando, o senhor está falando da questão da veneração. A veneração também é honra. Então isso se torna recíproco, porque os filhos veem o pai honrar a mãe, e eles também cumprem o que está na Bíblia. Os filhos devem honrar o seu pai e a sua mãe. Amém. E a coisa é tão séria, irmão, que a Bíblia diz que quem não venera o matrimônio, que não respeita o matrimônio, Deus diretamente toma para si o juízo de quem violenta o casamento. Como os irmãos verem que, como já dizia Modestino, é uma comunhão humana e divina. Esse lado sagrado do casamento tem que ser amanhã realçado, porque é dentro dessa ideia sagrada, dessa participação de vida no casamento, que a gente desfaz toda a mentirada e todas as distorções que existem hoje. Porque casamento é algo que é instituído por Deus, é algo sagrado, algo que deve ser venerado por todos nós, algo que tem participação de vida e que, portanto, deve ser visto com muita cautela, muito cuidado e com muito respeito. Nós já vimos, né, o casamento, esse máximo compromisso entre o homem e uma mulher. A forma que se dá o casamento, Deus deixou aos homens. Deus deixou aos homens a forma como se dá o casamento. É por isso que a cerimônia do casamento, a maneira como se dá o casamento, varia de lugar para lugar, de povo para povo, de tempo para tempo. Então, alguns estudiosos mal intencionados procuram mostrar a diferença de casamento entre povos, entre nações e épocas, para dizer que o casamento não é algo divino, não é algo é algo cultural. Não, a forma do casamento é cultural, mas o casamento foi instituído por Deus. É por isso que o casamento
ele tem as mesmas características no seu conteúdo, na sua essência, desde o Éden até os dias de hoje. E não pode mudar porque é algo criado por Deus. Agora, a maneira de se fazer esse casamento varia, porque aí depende do homem, a cultura humana. Hoje em dia, no Brasil, o casamento se faz como? Um homem e uma mulher vão ali ao cartório, entram com a papelada, com o certidão de nascimento, assinam um documento que pretende se casar, é publicado nos editais, chamados proclamas ou banhos, né, que são afixados no cartório, são de registro civil, são publicados na imprensa. 15 dias alguém pode impugnar, se ninguém impugnar, o oficial manda para o promotor, procurador de casamentos, ele verifica se está toda a legalidade, volta e eles são considerados habilitados ao casamento. Aí se marca a data da cerimônia, que pode ser feita no cartório, pode ser feita numa organização religiosa. E depois se lavra um termo no livro de casamentos, e aí estão casados, depois que é feita a cerimônia. Isso no nosso direito, aqui no Brasil, desde 1890 é assim. Né? Depois eu colocar no Código Civil e tal. Isso é aqui, assim. Se você for nos Estados Unidos, tem 50 estados, em cada estado o casamento é diferente. A maneira de fazer o casamento é diferente. Se você for na Itália, na Espanha, em Portugal, na China, a forma dos casamentos são diferentes. Mas tudo é casamento. Tudo é o máximo compromisso. Então a forma depende do homem, mas a essência é dada por Deus. Então essa história de dizer, esse negócio de casamento tem que ir no cartório e tal, como eu já disse para os irmãos na vez passada, quando eu falei a respeito do casamento, um aluno meu, quando eu dava aula na faculdade de teologia, levantou e falou assim, eu só aceito o que o senhor está falando se o senhor me provar que tinha um cartório no Jardim do Éden. Aí eu falei, muita petulância sua, você querer que Deus tenha um cartório, mas ele mesmo que fez o casamento, ele não precisava de cartório. Não é? Agora, a forma Deus deixou para o homem. Por isso que aquela história de amigado com fé, casado é balela, mentira. Não se pode admitir isso. Então, a maneira do casamento é determinada pelo homem. O casamento, irmãos, ele... Passa essa, depois a gente vai voltar para isso. Passa. Está. Aí. As características do casamento. Vamos lá então a Gênesis 2:24. Então nós já vimos o ato sagrado do casamento. Agora nós vamos ver os seus elementos constituintes. Primeiro elemento constituinte que faz questão o nosso comentarista de destacar, e nós amanhã precisamos com toda certeza ter isso. A Bíblia diz: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Então só existe casamento, irmãos, entre homem e mulher. Veja bem que o varão deixa o pai e a... Então já é um pai com a mãe. E ele se apega à mulher. É verdade que a chamada Bíblia Gay, que foi aí editada 4 anos atrás, mudou esse versículo. Né? Coloca pai e mãe, ou pais ou mães, e se apegará à mulher ou ao varão. Né? Mas isso é uma distorção grotesca que não tem nem cabimento. Não há casamento se não houver heterossexualidade. Por quê? Porque homem e mulher se complementam. Por isso que a Bíblia diz: Deus os criou macho e fêmea, os criou. Deus criou o macho, Deus criou a fêmea. Deus quis criar o homem sexuado. Homem e mulher se completam. Nós não vamos nos deter muito nisso, porque nós temos uma lição só sobre esse assunto.
a família e a sexualidade, que é a lição de número 8, onde nós vamos ver a diversidade. E a diversidade, irmãos, não está apenas na genitália. E tem muito homem aí que não quer ser mais homem, manda arrancar lá o órgão genital masculino, mas continua sendo homem, viu? Mutilado, mas continua sendo homem. Por quê? Porque a sexualidade não envolve só a genitália, envolve toda uma constituição biológica, psicológica, mental, porque Deus fez homem e mulher, e só homem e mulher conseguem se completar. Amanhã podem perguntar para vocês, mas e essa história de casamento gay? É aquilo que eu já falei de Eclesiastes 7 e 29, que nós vamos ler de novo. Eclesiastes 7 e 29, e eu vou pedir para que o nosso irmão Valdir, nosso diácono Valdir, que também estava aqui na capital federal, leia para nós. Eclesiastes 7 e 29. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Amém. Buscou muitas. Uma dessas é o casamento homoafetivo, o casamento gay, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso não existe, não é casamento. O homem pode dar o nome de casamento, pode dizer que é casamento, mas não é. Casamento é a união entre um homem e uma mulher, que funda uma família. E eu só posso cumprir as funções da família, e a primeira delas é a procriação, se eu tiver um homem e uma mulher. 2 homens e 2 mulheres jamais gerarão vida. Eles recorrem à adoção, mas não foram eles, adotaram, mas não foram eles que geraram. Eles recorrem à barriga de aluguel, é alguém que não é o suposto casal, isso nem é casal, são parceiros. E casar é um homem ou mulher. Recorrem a alguém que doa lá o espermatozoide ou o óvulo, que não, portanto não é daqueles dois. Então também são outras formas de tentar escamotear a realidade. A realidade é a verdade da natureza. Não é possível. Então eles não cumprem nem a procriação, não cumprem a comunhão. Porque como nós vamos ver, essa comunhão só se dá quando tem uma sexualidade complementando um ao outro. Então não há como se fazer isso. É a médica da coisa. Isso. Caso isso. Tem interesse. Não, tenho sim. O nosso médico mostrando aqui, vamos falar, não é? Então o Alexandre está mostrando aqui. O sexo, a sexualidade é determinada pela genética, pelos cromossomos. Então, se você é homem, você tem XX, a mulher XX e o homem XY. Pode arrancar o que quiser, pôr o que quiser, o seu cromossomo continua 2X e XY. Pastor Leonardo Renovato de Lima, no vídeo que ele fala sobre essa aula, ele fala sobre esse aspecto. Segundo, sobre as gônadas, quer dizer, sobre os órgãos sexuais. Não é? Você pode até arrancar, mas não nasce o outro lá. Você arrancou esse, não nasce o outro, do contrário. Né? Os órgãos genitais, os hormônios. Os hormônios o corpo produz, tanto que, quando você vê, por exemplo, um homem que quer ter feições de mulher, ele tem que tomar ou injetar, mas não põe o silicone. Não é? Porque só o hormônio não resolve. Por quê? Porque os hormônios que ele produz são de um sexo ou não é? A própria anatomia, né? E o comportamento, a parte comportamental. Então, a sexualidade ela é determinada pela genética, pelos gônadas, pelos hormônios, pela anatomia, pelos os órgãos internos e externos e pelo comportamento. Né? Obrigado. Todos. Nada como falar com o médico. Hoje o nosso Alexandre está preso ali na. É tanto que a filha lá do Luiz Cerezo continua com mentalidade de homem. Exato. É lógico. Mas é a mesma coisa. Então, é
Heterossexualidade é o primeiro ponto. Outra coisa importante, hoje no Brasil está uma verdadeira bagunça. Vocês já ouviram falar por aí, porque a mídia diz: o casamento gay foi liberado no Brasil. Até semana passada a Justiça do Paraná também liberou que se registre em cartório. É verdade. Os tribunais no nosso país, os tribunais estão liberando fazer cerimônia de casamento. Mas isso... Eu sou doutor em Direito Civil. Fiz doutorado. Eu nunca vi uma excrescência jurídica tão grande. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal não liberou o casamento. Ele liberou a união estável homossexual. Não, ninguém entrou com ação nenhuma para dizer que o artigo do Código Civil é inconstitucional. E o Código Civil diz que casamento é entre homem e mulher. Precisaria de uma lei federal, porque direito civil é regulado pela União, para dizer que pode ter casamento entre 2 homens e 2 mulheres. Não existe essa lei. O que existe é normas de tribunais de justiça estaduais. Tribunal não faz lei. Então é um verdadeiro absurdo. Quem não faz lei, que não tem competência para fazer lei, e muito em nível de Estado, libera um negócio desse. Quer dizer, é uma coisa absurda, mas que está acontecendo por aí. Tá certo? Alguém não falou aqui, pastor Jorge. Mas a jurisprudência chega a obrigar como se lei fosse. Mas não tem nem jurisprudência, porque não teve nenhum julgamento. Por enquanto. Não teve nenhum julgamento ainda. Nem vai ter, porque o problema que eles estão fazendo o que é? Eles estão colocando uma norma da corregedoria, o oficial do cartório, para não ser tirado do cartório, ele registra. E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. É um verdadeiro absurdo. Heterossexualidade. Então, a primeira característica é a heterossexualidade. Não existe casamento de pessoas do mesmo sexo, conforme a Bíblia. Segunda coisa é a consensualidade. Aí, irmãos, é algo que até eu falei na pré-aula, alguém aqui pode ficar meio assim. O casamento, ele tem que ser fruto de um livre consentimento. Por isso que tem o famoso sim. Você quer se casar com fulano? Sim. Você quer receber fulano? Sim. Por que precisa ter esse já estou falando? Por que precisa desse sim? Porque o casamento tem que ser um livre consentimento. Quando Deus instituiu o casamento, Ele instituiu com livre consentimento. Até Adão casou porque quis, não foi forçado. Está lá escrito, Gênesis 2:23, vocês estão na nossa revista. E disse Adão, não foi Deus quem disse, foi Adão. E disse Adão: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varão, por conta do varão. Foi Adão que quis casar com ela. Mesmo tinha uma só, mas ele podia dizer não. Então o casamento tem que ser um livre consentimento. Quando a gente abre a Bíblia lá em Gênesis, eu já estou falando, não tinha só, vou terminar o raciocínio. Gênesis, capítulo 24, versículo 55 até 59. Gênesis 24, 55 a 59. Vamos pedir para que o pastor Sena leia para nós. Gênesis 24, 55. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me tenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixar-me partir para que eu volte ao meu Senhor. 27. Até os 59. E disseram: chamemos a donzela e perguntamos. E chamaram a Rebeca
E disseram-lhe: irás tu com este varão? Ele respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao seu servo de Abraão, e o servo de varões. Obrigado. Então, perguntaram para Rebeca: irás com este homem? Ela disse: eu, mesmo sendo mulher, mesmo sendo uma sociedade extremamente patriarcal, machista naquele tempo, ela só foi casar com Isaac porque quis. Não rodou. Meu irmão, me diga uma coisa. Foi liberado o casamento do homossexual, né? Foi liberado, sim ou não? Foi. Não, liberado ilegalmente foi. Sim, me diga uma coisa. Mas não foi mudar a lei. Eu vou fazer duas perguntas em uma só. Me diga uma coisa. A Vossa Excelência, como juiz de direito, se aparecesse esse tipo de casamento enviado, o senhor faria esse casamento? Não, o juiz não faz casamento, só faz divórcio. Tem um juiz de casamento, é outro. Eu não sou Você juiz faria de assim, não? Se fosse. Não, se eu fosse juiz de casamento, porque eu não sou juiz de direito. Se eu fosse juiz de casamento, eu não faria. Não faria? Não faria, porque tem suplente, por isso que tem suplente. Eu não vou e ele faz. Mas sendo liberado, não foi, mas não foi liberado? Ou não? Não foi, mas existe a questão da objeção de consciência. Né? Tem a objeção de consciência. Então ainda está em dúvida, não foi? Não, mas veja bem, liberado foi. Sim. Certo? Mas você não é obrigado. Mas em Nova York negou o primeiro casamento porque mostrou na televisão. Exatamente. Mas lá nos Estados Unidos também estão discutindo. Lá ainda estão discutindo. Obrigado. Juiz de paz. Então vamos lá. Então, consentimento, a consensualidade. É o consentimento. Então, não se pode forçar ninguém a casar. Isso não é bíblico. Isso acontece muito no nosso meio, principalmente quando alguém engravida uma moça, aí se diz que tem que obrigar a casar. Não, aprontou, tem que casar. Mas isso não está na Bíblia. Ninguém é obrigado a casar. Casamento não se faz forçado, não se faz obrigado. Nosso saudoso irmão Manuel Clóvis, pai do irmão Clóvis, ele sempre dizia: isso aí não vai ser casamento. Se já deu errado, é encrencamento. Era assim que ele chamava. E ele tinha razão. Até numa lição, uma vez eu coloquei isso. Acho que eu pus agora de novo. Não nessa, mas na outra. Então, não tinha só. Então, não se pode obrigar a casar. Ah, mas fez o filho. Tem que assumir o filho, tem que sustentar o filho. Isso é outro assunto. Mas a Bíblia diz que o casamento é um livre conceito. É por isso que a união de Cristo com a igreja, a união de Deus e Israel, é simbolizada pelo casar. Nós servimos a Jesus. Jesus diz: quem quiser. Quem quiser. Ninguém é obrigado a cessar. Então a gente aprenda isso. É uma coisa errada que acontece no nosso meio. E no fim, por que casa? Casa para manter as aparências. Casa para quê? Para que os pais não fiquem mal, não educaram direito, não vigiaram direito, e agora fazem um casamento para manter as aparências. Quer dizer, é uma situação de hipocrisia. Tá? Coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Porque Deus é a verdade. Então não se pode obrigar ninguém a casar. Quem pediu o microfone? Mamãe, pode falar. Tá ligado? Eu não sei. Irmão Caramuru. O microfonista não pode abandonar. Irmão Caramuru, eu já vi um caso de menor até feito o suplemento de idade. Agora, o que eu pergunto, para não ficar confuso, é o homem menor, ou a moça menor, ou até os dois menores. Como se tratar de uma causa dessa? Mesma situação. O que se fazia? Quando se faz o suplemento de idade e se casa, se faz o casamento, se fazia o casamento com um único objetivo. Porque a lei diz o seguinte: quando a pessoa é menor, a pessoa é mulher,
menor de idade, foi violentado e tal, houve um relacionamento, como ela é menor de 14, ela se presume a violência, então dá o crime de estupro. Mas se houver um casamento, a pessoa não responde pelo crime. Então é assim que a lei fixava. Então por isso que as pessoas tinham o costume de casar, exatamente para não pegar o crime. Mas não é obrigado, casa se quiser. Por isso que até pede o suprimento de idade, para pedir autorização para o juiz para casar. Então é algo voluntário. Esse dispositivo da lei não exige o casamento. Eu falo na união dos dois quererem e eles não têm a idade, e eu não sei fazer a pergunta, mas eu coloco assim, bem enrolada mesmo. Não, mas veja bem, aí é uma questão dos pais darem o suprimento de idade, se houver maturidade. Mesmo se ambos quiserem e eles não têm maturidade ainda, que aguardem o tempo. Não é? Amém. Porque se realmente querem se casar, eles se mantêm até a hora de chegar à idade para casar. Né? Pois não, pastor Manuel? Lá na minha terra em Pernambuco, irmãos, aconteceu no interior um caso interessante. É verdade. Um rapaz, ele tinha 1,98 m de altura. Chamava ele, inclusive, de vara de bambu. Alguma coisa. E uma menina de 15 anos, que tinha 1,40 m, ela deu em cima dele: eu quero fazer sexo com você. A menina com essa idade. E foram para um matinho e ela lá fizeram sexo. E o pai, o senhor sabe, nortista, a panela ferveu. E foram à justiça. E o juiz perguntou para a moça: como é que vocês fizeram sexo? Ela fez: nós fizemos em pé. Mas você dessa altura e ele dessa altura? Não, doutor, eu subi em cima de uma pedra e deu certinho. Então você consentiu. Está aí, consensualidade. Exatamente. Consentimento. Então, casamento exige o consentimento. Deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua. São atos voluntários. Então, o casamento exige o consentimento. Terceiro aspecto do casamento é a fidelidade. Apegar-se-á à sua mulher. Então, a fidelidade é algo. Um torna-se exclusivo para o outro. Eu não vou falar muito da fidelidade, porque nós temos uma lição toda sobre a fidelidade conjugal, que é a lição número 6. Mas, quando Deus coloca o casamento como símbolo da união dele com Israel e da união de Cristo com a igreja, nós lembramos que a característica de Deus, né, qual é? Vamos ver lá. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo 2 e 13. Vamos pedir para que o nosso... Hoje o negócio aqui está jurídico. Vamos pedir para o doutor Samuel, pastor Samuel, doutor Samuel, porque é um bom advogado. Doutor Samuel Cabral vai ler para nós 2 Timóteo 2 e 13. Se formos fiéis, ou se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Amém. Então Deus, ele é fiel, ele permanece fiel. Então quando ele traz o casamento como símbolo da sua união com Israel, da sua união com a igreja, ele nos mostra que o casamento é firmado pela fidelidade, um compromisso, e serão ambos uma carne, é um compromisso para toda a vida. Lembram lá da definição de bom destino? A fidelidade. E quem for infiel, está lá escrito em Hebreus 13, 4, que a gente já leu hoje. Deus os julgará. Então o casamento, ele contém a fidelidade.
Outro aspecto do casamento é a pureza sexual, que é uma decorrência da fidelidade. O casamento, ele é caracterizado pelo relacionamento sexual. O casamento, nós vamos estudar a lição 8, o casamento ele regra o relacionamento sexual. Uma das consequências do casamento é permitir a atividade sexual. Porque o sexo na Bíblia é simples. No casamento sempre, fora ou antes do casamento, nunca. Essa é a regra do sexo bíblico. Então, o casamento ele permite a atividade sexual, uma atividade pura. Há uma pureza sexual. Nós vamos falar disso também na lição número 8. Essa história de que entre quatro paredes é tudo possível entre homem e mulher não é verdade. Nós vamos ver, existe a pureza sexual. Vamos ler lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 4 e 5. Irmã, 1 Tessalonicenses 4, 4 e 5. 4, 5. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não há paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Então aqui a Bíblia fala, cada um saiba possuir o seu vaso, o seu corpo em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Pois não, pastor Manuel? Pois é, pastor, na nossa igreja eu poderia falar lá em Suzano. O cooperador nosso, quando ele era diácono, em uma dessas lições, quem estava dando aula era o pastor, é da nossa classe de pastores, o pastor Lucimar, o senhor conhece. E ele falou isto, hoje ele é presbítero. Eu e a minha mulher, dentro do meu quarto, fazendo sexo, eu faço todo tipo de sexo, porque eu tenho liberdade com a minha mulher. Se ela consente, eu também, e tudo bem, ninguém manda na minha sexualidade. E aqui está, pureza sexual. A tipo de sexo que um crente lavado no sangue de Cristo não pode realizar mesmo com a sua esposa. Exato, é o que nós vamos ver na lição 8. Quinta característica do casamento é a comunhão, e serão ambos uma carne. É a unidade de propósitos. Casamento, ele faz aquilo que Naamã já falou, um viver em função do outro. E com exclusividade, forma-se uma comunhão, há algo, um passa a ter a mesma vida do outro. É o que em direito a gente chama vida em comum. A vida passa a ser em comum. Vida em comum. A comunhão. Hoje tem muito casamento que esses casamentos modernos aí, cada um vive a sua vida, só se encontra no fim de semana. Cada um vive a sua vida. Tem muita gente que assim, vive em lugares diferentes, moram em lugares diferentes. Não é porque um trabalha somente, não é isso não. Cada um tem sua vida, casam-se no papel, mas só se encontram no fim de semana, no feriado prolongado. Né? Isso não é casamento. Tá? Isso não é casamento. Infelizmente, não é casamento. Então, vocês vão amanhã, vai ter gente perguntando sobre isso, biblicamente está completamente errado. Ambos se formam uma só carne. Um vive em função do outro. A tal ponto que até o trabalho na obra do Senhor tem que ser levado em conta o cônjuge. Vamos pedir para a irmã Abigail ler para nós, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32 até
o 34. Caiu, hein? 1 Coríntios 32, 31. É 7, do 32 ao 34. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida nas coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida nas coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Amém. Então os irmãos vejam aqui que Paulo era bem claro. O casado, ele tem que deixar até as coisas do Senhor em segundo plano, para agradar ao cônjuge. Então o casamento, ele estabelece uma comunhão, uma vida em função do outro. Nós vamos ver bem isso semana que vem, quando falar dos deveres de marido e mulher. Então, o casamento, ele institui uma comunhão de vida, um só projeto de vida, um só objetivo, uma só finalidade, um só propósito. Isso o casamento é. Por isso que é ambos uma carne. Quando fala uma carne, uma outra tradução fala uma só carne, porque esse uma é numeral, é um. Aí vem a outra característica do casamento, é a perpetuidade terrena. Uma carne, não está escrito uma carne e alma, uma carne e espírito. E nós sabemos que a carne não é o reino de Deus. Então, quando fala em carne aqui, fala que o casamento ele é feito para durar durante toda a vida. Por isso que tem aquela historinha que o irmão Nenê conta. Né, Nenê? A historinha que o Nenê conta. Casal que ficou 60 anos, 70 anos junto. Conta aí, Nenê, a história. Cara, quase 70 anos casado, né? E o homem morreu. E aí deu um desespero na mulher também. Também quero ir com ele, quero ir com ele. Depois de 3 meses ela morreu também. Aí quando eu encontrar no céu, ela abriu os braços. Ai, meu amor, eu não aguentava mais de saudade. Ele falou, não, pera um pouquinho. Foi só até a morte não separa. Daqui pra frente você se vira. Mas ele tá certo. O casamento é só até a morte. Romanos, capítulo 7, versículo 2. Romanos 7 e 2. Eu vou pedir para esse irmão que está do lado do irmão João ler para nós. O nome do irmão é? Irmão Elieudo. Romanos 7 e 2. Romanos 7, 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Amém. Então está livre. Né? Então quando morre, está livre. Né? Tem alguns irmãos que mandam cantar no velório, né? Livre estou. Mas não pode, cara. Isso não é um bom hino para cantar. Né? Dá uma ideia. Eu já dou a palavra para o irmão José. Então, os irmãos, vejam, o casamento é até que a morte separe. É uma dimensão terrena. Nós já vimos semana passada que os laços familiares não perduram na eternidade. Então, o casamento é até que a morte separe. Se morrer alguém, né, ficar viúvo, pode se casar. Não há nenhum pecado em se casar. É verdade que tem gente que casa assim 2 dias depois, 3 dias depois. Outro dia teve um casal que casou 15 dias depois. Isso aí causa um escândalo, né? O pecado pode estar no escândalo, mas não é pecado casar-se
Porque o casamento é para durar até que a morte separe. E o divórcio, meu carador? Então está certo os católicos que o casamento é indissolúvel. Aliás, até na nossa verdade prática diz a união indissolúvel. Existe a indissolubilidade no casamento? Isso fica para a lição 7. Pois não, José? É justamente isso aí que eu ia me referir. Se o casamento ele é indissolúvel, né? É, mas lição 7. Então, não vou falar nada disso. Vou passar para outra pergunta. Geralmente a gente ouve por parte de algum irmão que já traiu um novo casamento e ele alegar que não podia servir a Deus, era impossível, ele coloca a impossibilidade de poder servir a Deus porque a esposa anterior não permitia, não deixava, né? Ele servia a Deus. Então entre ela e Deus ele preferiu a Deus, mas ele contraiu um novo casamento. Isso é correto? Lição 7. Lição 7. Lição 7. Porque senão a gente vai derivar aqui, né? O casamento ele é feito para durar até que a morte separe. Esse é o projeto divino. Então, o casamento. Agora, vai existir uma situação, nós vamos depois estudar na lição 7 a respeito do divórcio. Mão na mão. Que não seja sobre divórcio. Não é sobre divórcio não, mas... Porque ele não está pensando em divórcio, não. Ele está pensando em casamento. Não é? Quando eu era criança, eu fui num encontro de casais, o pastor falou, casamento não é brincadeira. Casamento não é só cama, viu? E casamento é o seguinte, casamento é a mesma coisa que montar um burro muito bravo. Na hora de montar, os padrinhos ajudam, a família ajuda, todo mundo ajuda. E quando a pessoa termina de montar, aí todo mundo sai de perto e se vira. Mas é isso mesmo. Outro ponto do casamento é o amor. Nós vamos falar isso também mais a semana que vem. É o casamento. Por que ele simboliza a união de Cristo com a igreja? Por que ele simboliza a união de Deus com Israel? Porque o casamento tem por base o amor. Cantares de Salomão, o livro dos apaixonados. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículos 6 e 7. Cantares 8, 6 e 7. O José que acabou de falar, eu não respondi a pergunta para ele, então ele lê para a gente. Cantares 8, 6 e 7. Eu vou ficar tentado a pôr o Alexandre 6 e 7. Ao trimestre todo. Cantares 8, 6 e 7. Você já vai respondendo. Pode. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Tem coisa. É só até 6 e 7. Então aqui Salomão mostra que o amor é fundamental para a manutenção do casamento, para a constituição e manutenção do casamento. O amor é forte como a morte. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Nem o dinheiro, ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Este amor é o amor divino que deve estar presente no relacionamento do casamento. Não se trata apenas de satisfação sexual, de atração física, não se trata apenas de interesses materiais, patrimoniais, de dinheiro, não. O que constitui o casamento é o amor.
Esse amor que tem que vir de Deus, porque só o amor divino é desinteressado. Só o amor divino enfrenta as tribulações da vida, os rios, enfrenta a sedução do dinheiro. Só Ele. Por isso, uma das características do amor, o amor é uma das características. Para trás, para trás. Nós dissemos já que o casamento não transcende a dimensão terrena, então aquele casamento que os mormons fazem, o eterno, o casamento eterno, não existe. E também é importante nós vermos que o casamento não é um sacramento. É assim que trata a Igreja Romana. A Igreja Romana diz que o casamento ele é indissolúvel porque é um sacramento. O que é a palavra sacramento? Sacramento é um sinal, é uma ministração da graça de Deus. A Igreja Romana criou 7 sacramentos. Então, onde a graça de Deus é ministrada pela igreja e traz bênçãos espirituais às pessoas. Então, o sacramento é algo divino. Se é algo divino, é algo que não pode ser desfeito pelo homem. Então, eles acham que o sacramento, ele é divino, então não pode ser desfeito pelo homem. E um dos 7 sacramentos é o casamento. Só que, primeiro, não existe sacramento. A igreja, ela não ministra nada da graça de Deus de forma definitiva. Ela não é intermediadora de concessão de graça. Então, o que existe são 2 ordenanças de Jesus, o batismo e a ceia. Essa história de sacramento não existe. Então, se já não existe sacramento, o casamento já não pode ser um sacramento. Então, essa ideia que eles têm da indissolubilidade do casamento é por causa disso. Como o casamento ele funda a família, ele traz os efeitos da família para... É ele quem cria a família, ele quem forma a família. Então, todas aquelas funções da família que nós estudamos na semana passada são instituídas pelo casamento. O casamento ele regula a atividade sexual entre marido e mulher, para que haja procriação, união e satisfação. Segundo lugar, o casamento dá ao marido e mulher o estado civil de casados. E é interessante aí que a gente vê, irmãos, como o casamento ele é uma coisa séria e cria uma situação irreversível. Você era solteiro, casou, passou a ser casado e nunca mais volta a ser solteiro. Se você se separar, você não volta a ser solteiro, você é divorciado. Se morre o seu cônjuge, você não volta a ser solteiro, você é viúvo. Isso mostra como o casamento é irreversível. Não tem volta. Por mais que o homem queira inventar, não tem volta. Tem que apresentar a certidão do casamento avergada para poder... Torna possível a procriação, não é? Porque se torna possível a atividade sexual, torna possível a procriação. O casamento, ele estabelece na família a afetividade. É através do casamento, como ele é firmado no amor, que nasce o afeto, que depois vai ser transbordado para os filhos. A afetividade começa no casamento. O casamento é que estabelece a função protetora da família, apegar-se-á à sua mulher, a ideia da proteção. O próprio Salomão, nós já vimos aqui, quando são dois, um cai, o outro levanta, os dois resistem. O casamento, ele traz essa segurança, traz esse sentimento de proteção, porque acaba com a solidão do homem. O casamento permite a nossa socialização. Como o casamento, marido e mulher aprendem a conviver para o outro. Não tem um lugar onde se desenvolve mais o amor ao próximo, que é decorrência do amor a Deus, do que no casamento. No casamento é que nós aprendemos a renúncia em favor do outro. No casamento é que nós aprendemos o amor ao próximo. É ali o estágio que nos faz
entender isso. Isso é tão importante, irmãos, que na lei se dispensava o homem de ir à guerra no primeiro ano do casamento. Ele estava dispensado de ir à guerra. Por quê? Porque a lei de Moisés, o próprio Deus estabeleceu isso na lei para quê? Porque ele entende que se um homem não aprende a conviver com a sua mulher, com a sua esposa, ele não vai poder nem ser um bom soldado para guerrear na guerra. Se ele não aprende a renunciar em favor do seu cônjuge, jamais ele terá condições de colocar a sua vida em risco pela sua nação. Essa vivência do casamento nos ensina a viver em sociedade. E é também no casamento que a gente aprende a lidar com despesa, crescer. É a parte econômica, né? É a parte da fazenda da casa. É agora que você vai aprender a fazer conta, porque quando você só tem seu dinheiro, vai gastando, agora não, agora você depende de outros fatores. Você vai aprender a administrar finanças se casando. A hora é a hora. Aliás, já para se casar, né? Nós colocamos o apêndice 1, namoro e noivado, e eu convido os irmãos para lerem, é um tema que infelizmente não está aqui na nossa lição. Já no noivado, principalmente, nós aprendemos essa dimensão econômico-financeira. Pois não, Narão? Então, hoje ele está animado. Só falta arrumar a noiva. Fala. Ei, professor Caramuru, é tão sério que Paulo chega a dizer que é como Cristo que amou a igreja e se entregou por ela, né? Então nunca seria um momento fugaz, mas é um momento de viver e entrega constante. Né? E para nós terminarmos só a parte final, lembrar que o casamento é monogâmico. É verdade que essa semana a Justiça do Amazonas já liberou uma união poliafetiva, uma união estável entre um homem e duas mulheres, né? Coisa pavorosa. Mas o casamento é monogâmico. A Bíblia diz: deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua uma mulher só. Mas alguém pode dizer: mas você olha na Bíblia, tinha Jacó, por falta de uma, teve duas, depois ainda arrumou mais duas concubinas, ficou com 4. Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas. E como é que fica a poligamia? Entre homens de Deus, Davi também casou várias vezes. Por que existe a poligamia? É o que eu disse para os irmãos. A poligamia ela foi instituída em que civilização? Na civilização de Caim. Gênesis, capítulo 4, versículo 19. Aí surgiu a bigamia, né? Um minutinho só que eu já vou falar. Quem vai ler para nós é o João Vinícius. Gênesis 4 e 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome de outra Zilá. O que a gente percebe aqui? A civilização de Caim, que deu as costas para Deus. Caim que saiu da presença de Deus. Uma civilização fora da direção de Deus. Foi aí que surgiu a poligamia. Quando o povo se corrompeu, instituiu a poligamia. Gênesis 6 e 2. Vamos pedir para o irmão Joverci já ler. Gênesis 6 e 2, ele já lê e já faz a pergunta. Nós já estamos terminando a lição. Gênesis 6 e 2. É. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então, só isso. Então, aí, irmão, já fica aí que você já vai fazer a pergunta. Então, aqui, quando o povo se corrompeu com o pecado, vigorou a poligamia. Por isso que Jesus dizia: casavam e davam-se em. Então, a poligamia é fruto do pecado, é fruto da distorção. E se manteve, Deus tolerou isto. Quando os homens fizeram
não era da vontade de Deus. O nosso comentarista diz que nos dias de Jesus já se combatia, além desde Esdras, já tinha um combate à poligamia. E já tinha certeza de que isso não era de acordo com a lei do Senhor. Então a poligamia, já um minutinho só, depois a poligamia existia, e a Bíblia não esconde, mas nunca foi da vontade de Deus. E quando Jesus veio, ele voltou ao princípio. Então o que existe é a monogamia. Por quê? Porque, irmãos, se o casamento é símbolo da união entre Cristo e a igreja, símbolo da união de Deus e Israel, isso exige exclusividade. Tá? Vamos obedecer. Então eu queria aqui ver na lição do nosso professor, né? Ele falou sobre o filho de Metusalém, que ele também teve um casamento poligâmico, né? Então eu queria perguntar para o pastor, se ele invejou do povo de Caim? Não, aqui, irmãos, houve um equívoco, viu? Porque o Lameque que a gente leu é da descendência de Caim, não é filho de Matusalém. Aqui houve um equívoco. Aqui são dois Lameques, ele confundiu. Então tá? Esse Lameque de 4,18 é diferente do Lameque de 5,25. Tá bom? E aproveitando, pastor, queria que o pastor mandasse da escola dominical aqui um abraço para o pastor João Pedro, o pastor Samuel e a irmã Cida, lá de Bauru. Eles assistem tudo sábado. Então já está dando um abraço, tá, irmão? Maria Pereira. Aproveitando, o irmão Oséias, de Santa Luz da Bahia, está pedindo também um abraço. Tá bom, então vamos dar um abraço. Dá um abraço lá para o irmão Oséias, de Santa Luzia. Santa Luz. Lá na Bahia. Lá na Bahia. Agradecemos aí os nossos irmãos. Irmã Maria Pereira. Irmão Canamuru, vendo aqui nesse verso 19, só tem um comentário. Realmente, vamos ver a descendência de Caim, essa parte em que ele já se atreveu dando a missão para o mundo com a permissão de Deus, né? Então, Deus fez uso do que é seu para nos mostrar realmente a parte criminosa que vem acontecendo hoje, e não porque Deus é infiel, mas porque Deus é fiel, ele nos mostra. Porque Caim realmente, ele não tirou alguma coisa de alguém bom, ele tirou porque alguma coisa ruim mesmo para mostrar para a gente, né? Exato. Amém. Amém. E assim, irmãos, o casamento é monogâmico. É verdade que entre os muçulmanos se permite até 4 mulheres, mas isso não tem base bíblica. E com isso nós terminamos a lição de hoje.